Olá a todos. Eu gostaria de começar agradecendo a possibilidade de fazer uma apresentação sobre o CPC 44 de déficits combinados. Eu gravei esse vídeo com base no pronunciamento técnico CPC 44 e na minha experiência prática de auditoria dessa peça contábil, inclusive com um diálogo com preparadores. Eu farei uma apresentação separada em 7 itens ou 7 temas, sendo o primeiro o objetivo da norma, então eu vou passar de uma maneira geral quais são os principais conceitos dessa norma, o que são demonstrações financeiras combinadas e por que elas não são demonstrações financeiras consolidadas, a diferença entre demonstração financeira combinada preparada pelo conceito de controle comum e o escopo para fins de apresentação de acordo com administração comum. Também eu passarei alguns exemplos de demonstrações financeiras combinadas, em especial as circunstâncias do organograma societário. Falarei também sobre as políticas contábeis significativas na preparação de demonstrações financeiras combinadas, quais são os principais pontos de atenção na elaboração dessa determinada peça e, por fim, o principal objetivo que eu vejo na prática de elaboração das demonstrações financeiras combinadas para apresentação a credores. Então, iniciando o primeiro tema, quanto ao objetivo da norma, o CPC 44 trata da elaboração de demonstrações financeiras combinadas sobre a abordagem de controle comum. Conforme o CPC 23 de políticas contábeis estimativas e erros, também alguns grupos empresariais podem preparar as demonstrações financeiras combinadas sobre a abordagem de administração comum, utilizando também o CPC 44. Para tal, algumas avaliações específicas e adicionais devem ser realizadas pelo preparador no julgamento profissional dele. Destaco ainda que algumas pessoas acreditam que o CPC 44 é uma norma sem validade no arcabouço das IFRS. Porém, eu destaco que há sim no arcabouço das IFRS menção sobre a preparação de demonstrações financeiras combinadas. O International Accounting Standard Boards, o IASB, e o CPC emitiu o CPC para pequenas e médias empresas, que no seu parágrafo 9.1 destaca a preparação de demonstrações financeiras combinadas para empresas PMS. Não há, no entanto, isso é correto, uma norma IFRS ou uma IAS com referência à preparação das demonstrações financeiras combinadas. Portanto, o segundo assunto da nossa agenda é discutir a distinção entre demonstração financeira combinada e demonstração financeira consolidada, que a demonstração financeira consolidada está dentro da IFRS 10, por exemplo, é uma das normas com mais complexidade de julgamento no seu conceito de preparação. As demonstrações financeiras combinadas são um único conjunto de DFs de duas ou mais entidades que estão sob controle comum, ou administração comum, como eu falarei um pouquinho mais para frente. As entidades elas devem utilizar a definição de controle contida no CPC 36, que é a IFRS 10, que trata de demonstrações consolidadas, e de controle compartilhado ou controle comum, que também é destacado no CPC 15, na IFRS 3, no seu parágrafo B2, quando dá avaliação de controle comum na aquisição de um negócio. Esse parágrafo fala que um grupo de indivíduos deve ser considerado como controlador de uma entidade quando, pelo resultado de acordo contratual, eles coletivamente têm o poder para governar suas políticas financeiras e operacionais, de forma a obter os benefícios de suas atividades. Em adição, também na preparação das demonstrações financeiras combinadas, deve-se olhar e verificar a existência de controle compartilhado, no qual há, dentro da IFRS 11, CPC 19, de negócios em conjunto. E eu destaco ainda que não pode ser confundida a preparação da demonstração financeira combinada com a demonstração financeira consolidada. E muito menos com a preparação das demonstrações financeiras individuais ou separadas.
E, por fim, também não pode ser confundida com a preparação das demonstrações financeiras pro forma, o que também não é uma demonstração financeira combinada. Em especial, no Brasil, as demonstrações financeiras combinadas, elas são relevantes por serem a representação combinada, ou seja, somada, de companhias que estão dentro de um grupo econômico com um controlador ou um administrador, por um indivíduo ou um grupo de indivíduos. Isso é muito importante, o conceito de indivíduo ou grupo de indivíduos. Porque na demonstração financeira consolidada, ela seria apresentada e preparada se, ao invés de um indivíduo ou um grupo de indivíduos, as entidades fossem controladas em comum por uma empresa, que seja uma holding ou uma empresa operativa. Então aqui nós estamos destacando e conceituando demonstrações financeiras que são preparadas para fins de soma de entidades, mas que sejam controladas de maneira comum por um grupo de indivíduos ou por um único indivíduo, ou administradas de maneira comum por este grupo de indivíduos ou por um único indivíduo. E quanto à sua elaboração, as demonstrações financeiras combinadas, elas são elaboradas utilizando um processo de agregação das demonstrações financeiras das entidades ou entidade de negócio para a qual existem informações financeiras históricas disponíveis. Também as eliminações de saldos intercompanhia devem ser feitas tal qual a preparação de uma demonstração consolidada seria. Então, ao invés de você ter investimento entre as entidades, você só tem que tomar cuidado que pode existir saldos de mútuo, pode existir compras e vendas entre essas entidades que também devem ser eliminados no processo de combinação dessas entidades. E o terceiro tópico nessa agenda é a diferença entre controle comum e a administração comum. Em determinados casos, pode ser demandado a um grupo de empresários e ou a uma família a elaboração de demonstrações financeiras combinadas. Porém, não há figura de controle comum, ou seja, não é uma única pessoa, um grupo de pessoas que controla todas essas entidades, e sim de administração comum de ativos e passivos das companhias. Para essas circunstâncias, é necessário que as companhias sejam administradas em base comum. A avaliação quanto à elaboração dessas demonstrações financeiras requer bastante julgamento profissional, levando em consideração o propósito de tais demonstrações, se existe um racional para a sua elaboração e se as informações divulgadas nessas demonstrações não são enganosas. O quarto ponto dessa nossa agenda são alguns exemplos de demonstrações financeiras combinadas, porque às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender essa distinção entre demonstração consolidada e combinada. Em especial no Brasil, não só em São Paulo, mas no Brasil inteiro, existe uma demanda grande pela preparação de demonstrações financeiras combinadas, em especial demonstrações combinadas auditadas. Então ela é uma figura bastante importante dentro do arcabouço de preparação de um contador. Então eu gostaria de exemplificar os fatos e circunstâncias que envolvem a preparação de demonstrações financeiras combinadas. Eu vou passar um primeiro caso e depois um segundo e um terceiro caso que estão relacionados a este primeiro caso, ok? Então imaginemos, como exemplo, duas companhias, a empresa X e a empresa Y. E elas apresentam a mesma base acionária composta por membros de uma mesma família. Ou seja, empresa X e empresa Y são controladas por uma família, um grupo familiar. 3 dos 4 membros, ou seja, a família tem 4 membros, que sejam primos, que sejam irmãos, qualquer coisa do gênero, mas 3 dos 4 irmãos ou primos possuem em conjunto 75% das ações de ambas as empresas, a empresa X e Y. E são parte de um acordo de acionista no qual exercem conjuntamente seus votos nas decisões operacionais e financeiras relevantes da companhia X e Y. Neste caso, devido à existência de um acordo de acionista e a avaliação de controle na IFRS 10, ou seja, essas 3 pessoas controlam a empresa e o controle é conjunto, o entendimento pode ser que há um controle
comum. Por mais que não exista uma empresa intermediária entre X, Y e as pessoas, a gente pode destacar que essas três pessoas têm um controle comum sobre a empresa X e Y. Portanto, as companhias poderiam ter como base de elaboração para algum uso externo ou interno a preparação e elaboração da demonstração financeira combinada, na qual será somada os ativos e passivos de ambas as empresas, mesmo que não haja uma consolidação ou uma demonstração financeira consolidada como empresa intermediária entre elas. Agora, um segundo exemplo, vamos imaginar que ao invés dessa situação que eu tenho essas três pessoas com um acordo de acionistas, imaginemos que não existe um acordo de acionistas entre esses membros da família. Nesse caso, muito embora a companhia XY pertençam à mesma estrutura familiar e que os membros tenham um histórico de votar de maneira conjunta, historicamente sempre votaram da mesma maneira em X e em Y, a ausência de um acordo de acionista faz com que não exista controle comum e, consequentemente, não será apropriada a elaboração de uma demonstração financeira combinada sob a abordagem de controle comum. Ou seja, pode existir uma tendência histórica pelo voto, mas não há um controle compartilhado, não há um controle comum entre essas pessoas. Porém, pode ser que haja uma administração comum, o que permitirá a preparação de uma demonstração financeira combinada. Por isso, em adição ao conceito de controle comum, ao conceito de controle e controle compartilhado que gera o conceito de controle comum, vamos imaginar e vamos destacar o conceito de administração comum, que é mais difícil, tem mais conceitos e gatilhos para fins de análise de uma preparação de uma demonstração combinada, mas é importante para fins de destaque. Então, em adição, vamos ver alguns casos, alguns conceitos de elaboração de demonstração financeira combinada. E agora, sobre a abordagem de administração comum. Então, imaginemos o caso anterior. Então, você tem empresa X, empresa Y, 3 membros familiares com 75%, outro membro com 25%. Não há acordo de acionista, porém, mesmo na existência de acordo de acionista, se todas as decisões relevantes e diárias das companhias X e Y forem feitas pelo mesmo órgão de administração, ou seja, tem um administrador, o senhor João, o senhor José, que administra X e Y através das mesmas bases, e as decisões tomadas afetam as duas companhias, ou seja, todas as decisões de X e Y são tomadas e elas são tomadas como se fosse uma única empresa, por mais que exista 2 CNPJs, pode ser razoável concluir que há uma administração comum. E assim, seja suficiente para a base de elaboração das demonstrações financeiras combinadas, a elaboração de uma demonstração combinada sobre a administração comum. Além disso, outros critérios que precisam ser considerados numa elaboração de demonstração financeira combinada são quando há o gerenciamento das operações de todas as entidades, e ele é feito de como se fosse uma única entidade, ou seja, qualquer decisão afeta todas as empresas, você não tem um conceito que afeta empresas de um determinado setor versus outro setor. Por exemplo, questões de negócios, setoriais, atividades, empresa que está operativa, empresa que não está operativa, então você tem que fazer uma análise sobre esse conjunto de tomadas de decisão. Segundo, a administração ela é comum, ou seja, por um órgão de administração, o qual ocorre devido a certos acionistas não terem competência no segmento. Ou seja, o quarto acionista ele não tem tanto conhecimento no negócio. Então ele decide que todas as decisões serão feitas por esse administrador comum, que tomará as decisões sobre as melhores visões para o negócio de X e Y. E não de acordo com as decisões dos acionistas, e sim de acordo com as decisões da administração comum. E, por fim, há uma existência de um centro de serviços compartilhados,
que atenda a todas essas entidades. Ou seja, uma contabilidade comum, um setor financeiro comum, um setor de tesouraria comum, setor de recursos humanos, compartilhamento de decisões estratégicas, etc. Ou seja, há um centro de serviços compartilhados. Se você tem essas características, há uma administração comum e há a possibilidade de preparação de uma demonstração financeira combinada, mesmo não existindo controle comum. O quinto assunto na nossa agenda, e ele é bem destacado no CPC 44, é quando a empresa preparar uma demonstração financeira combinada, ela deverá destacar em suas políticas contábeis significativas o conjunto de elaboração, os principais pontos da elaboração da demonstração financeira combinada. Ou seja, para elaborar as demonstrações financeiras combinadas, a entidade deve seguir alguns procedimentos usuais que seriam aplicados na consolidação de demonstrações financeiras, que é previsto no CPC 36 na IFRS 10. E ela deverá também observar requerimentos de divulgação apropriados, contendo as seguintes informações, que devem ser, sim, adaptada se for preparado de acordo com a administração comum, ok? Então, primeiro, deve ter uma breve descrição do contexto operacional de cada entidade combinada, ou seja, qual é o setor, se existe relação entre os setores, se existe relação entre o momento das empresas. Então, deve ter um breve descritivo sobre quais são as empresas que estão sendo combinadas. Deve também ter os percentuais de participação da entidade ou das pessoas físicas que detêm o controle sobre cada entidade incluída nas demonstrações financeiras combinadas. Ou seja, o quanto você tem de percentual de controle sobre essas entidades, como funciona para fins de outros acionistas que tenham participação sobre a empresa. Também a justificativa do propósito de apresentação da demonstração financeira combinada. Ou seja, por que eu estou preparando? Eu estou preparando para fins de gestão interna? Eu estou preparando porque existe uma demanda de um credor, por exemplo, ele está tomando como decisão de empréstimo essa demonstração financeira combinada? Também, quais são as razões que determinaram a inclusão das entidades nas demonstrações financeiras combinadas, caso existam outras entidades que estejam sob controle comum, porém que não foram combinadas. Então, tomar muito cuidado com o conceito de cherry picking, que eu vou falar um pouco mais para frente, mas tomar muito cuidado para você não ter empresas que estão dentro de um controle comum deste mesmo grupo de acionistas ou do acionista, mas que não estão sendo consideradas na combinação. Então, por exemplo, há muitos casos de pessoa física que tenham grupos. Então, ele tem ações no setor de pecuária, ele tem ações no setor varejista, ele tem ações no setor de roupas, e aí ele quer tomar uma decisão de fazer uma demonstração combinada das empresas que estão no setor pecuário. Então você tem que ter uma boa divulgação. Por que não considerou as outras empresas? Por que você fez essa separação? Existe administração? Não existe? Então você tem que ter uma discussão dentro da demonstração financeira, dizendo por que você considerou essas empresas e não considerou as outras empresas também dentro da demonstração financeira combinada. A empresa também deve ter divulgação de cada uma das entidades incluídas, do valor total dos ativos, do patrimônio líquido, dos lucros ou prejuízos e de outros resultados abrangentes e do total de eliminações existentes em transações intercompanhia. Ela também deverá esclarecer de que as demonstrações financeiras combinadas estão sendo apresentadas apenas para fins de fornecimento de análise adicional a terceiros e que elas não representam as demonstrações financeiras individuais, ou seja, do CNPJ de cada uma das partes, ou consolidadas deste conjunto de empresas, de conjunto do grupo econômico dessas entidades, ou de uma controladora, por exemplo. Também deverá ter o esclarecimento que as demonstrações financeiras combinadas não devem ser tomadas por base para fins de cálculo de dividendos, de impostos ou para quaisquer outros fins estatutários ou societários. Então, não é com base numa demonstração combinada que se, por exemplo, faz um aporte de capital, que se faz uma distribuição de dividendos, que se faz o pagamento de tributos. Então, a demonstração combinada, ela tem um caráter informacional.
e não um caráter de apuração na contabilidade societária ou na contabilidade tributária ou qualquer outro fim. Então tem que tomar muito cuidado com o uso da demonstração financeira combinada quando for requerida a. E, portanto, eu queria já, chegando no final, destacar o sexto assunto, que são os pontos de atenção na elaboração das demonstrações financeiras combinadas. Então, almejando trazer uma questão prática, que eu discuto muito na prática a elaboração de demonstrações combinadas, eu gostaria de compartilhar alguns fatos e circunstâncias que são relevantes na elaboração de tais peças contábeis. Então, em algumas circunstâncias, pode ser necessário exercer um alto grau de julgamento e análise dos documentos societários. Por exemplo, uma análise de acordo de acionistas. Então, como a gente está destacando o grupo de indivíduos, às vezes ele nem tem conhecimento da existência dessa necessidade de acordo de acionistas. O cara foi requerido a preparar a demonstração combinada e ele nem conhece o que é um acordo de acionista, como preparar. E isso é muito importante, como nós vimos, para comprovar a existência de controle comum. Para muitos acionistas pessoa física, o pedido de um banco para elaboração da demonstração combinada pode ser novo. E é necessário ajudar o executivo de forma apropriada na elaboração de demonstrações financeiras combinadas, inclusive para ter uma informação auditada. E aqui um caráter bastante relevante é o conceito de controle. O conceito de controle compartilhado é uma análise em base contínua. Ou seja, uma preparação de uma demonstração financeira combinada hoje não quer dizer que no ano que vem ou que no ano passado tem a mesma base, o mesmo conjunto de empresas. Porque o conceito de controle e o conceito de controle compartilhado, que são a raiz do controle comum, deve ser feito a cada base de reporte. Então, a cada base de reporte deve ser revisado a existência de acordo de acionista, quais são as empresas que estão dentro, quais são as empresas que estão fora e assim por diante. Então, deve ter bastante atenção com o conceito de avaliação em base contínua de controle compartilhado e assim do controle comum por esse grupo de indivíduos. Também deve-se analisar outro fator na preparação de elaboração de demonstração financeira combinada. Quando da existência de acordo de acionista, deve-se avaliar o que aconteceria na quebra de contrato e a duração desse acordo de acionista. Como vimos, ter um acordo de acionista ele é essencial na avaliação de controle comum. E o fato de ser possível que um acordo de acionista possa ser descontinuado sem qualquer tipo de penalidade de qualquer uma das partes pode afetar a avaliação de controle. Ou seja, ele pode não ser enforceable, ele pode não ser executável entre as partes. E de forma similar, um poder de controle pode ser afetado se o período for coberto por um período muito curto e não por um período muito longo na preparação de demonstrações financeiras. Porque, como eu disse, o conceito de controle comum tem como raiz o conceito de controle da IFRS 10. Okay? E também deve-se atentar quanto às entidades ou divisões que devem fazer parte das demonstrações financeiras combinadas. É normal que os acionistas queiram juntar apenas certas empresas e não outras empresas. Há casos em que certas empresas não são mais operativas, há apenas uma casca, ela é uma empresa antiga, ou uma empresa que ainda está muito no começo, é uma empresa que tem prejuízo ainda inicial, e ele não está querendo colocar essas empresas dentro da demonstração combinada. Isso tem que tomar muito cuidado na preparação. Então, portanto, a diligência profissional na inquisição em perguntar, avaliar todas as empresas dentro de controle comum ou de administração comum deste grupo de indivíduos é muito importante. E deve existir dentro de uma figura para a preparação da demonstração financeira combinada. Não deve haver uma seleção arbitrária de considerar apenas empresas com boa situação financeira patrimonial, deixando de lado empresas com prejuízo ou financiamento já contratados. E, portanto, deve-se avaliar o julgamento e a divulgação dos critérios utilizados pela administração para a definição das entidades que devam fazer parte dessas demonstrações combinadas, principalmente no que diz respeito à definição de controle comum ou administração comum,
e quanto à confirmação de que todas as entidades estão sendo combinadas, conforme o propósito ou a justificativa de apresentação dessas demonstrações financeiras. Não é permitido, para fins de elaboração das demonstrações combinadas, a exclusão de determinadas entidades sem que exista um racional válido, ou seja, não é permitido cherry picking, você só selecionar certas empresas, só selecionar as melhores empresas, a cereja do bolo. Por isso o cherry picking, você pega o bolo e você só pega o que você quer, a cereja do bolo, e deixa o resto. Não, você tem que ter um racional para a seleção, se houver uma seleção de algumas empresas e não de todas as empresas dentro da figura do controle comum. E o fato de que as políticas contábeis das entidades combinadas também devem ser consistentes. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? As empresas devem ter políticas contábeis consistentes para fins de elaboração das demonstrações financeiras combinadas. Se existir escolhas de políticas contábeis exercida entre empresa X diferente da empresa Y, para a elaboração da demonstração combinada, a política deve ser única. Você não pode ter distinções quanto a escolhas de políticas contábeis. Se necessário, deve haver ajustes para a equalização dessas políticas contábeis. E também o uso das demonstrações financeiras combinadas, em especial para fins de captação de empréstimos e financiamento, como uma forma de garantia, e a avaliação de que como foi combinada representa de maneira apropriada a combinação que está sob controle comum, a administração comum. Por quê? O último ponto, e talvez o ponto mais importante quanto ao uso da demonstração combinada, é a sua apresentação para fins de credores. Nas justificativas para elaboração das demonstrações combinadas, alguns gestores citam o uso para fins de gestão interna. Então é bastante comum o gestor falar, não, eu só vou usar para fins internos. Porém, quando você pergunta, você faz alguns tipos de inquisições a mais, você percebe que o grande objetivo é porque um banco, uma instituição financeira está requerendo essa demonstração financeira combinada e, em geral, auditada. Então, o maior uso dessas peças tem sido para fins de banco, instituições financeiras. Ou seja, essas empresas estão utilizando demonstrações combinadas para fins de captação de recursos. Ao invés de o acionista pedir como garantia o seu próprio patrimônio, ele pede a título do patrimônio de cada uma dessas entidades combinadas. E o banco fala, ao invés de avaliar a empresa X e a empresa Y como separada, me passe X mais Y, porque facilita o processo de avaliação do banco. Porém, a gente tem que sempre lembrar que todos os conceitos de avaliação de uma instituição financeira devem caber dentro da demonstração combinada. Então, uma avaliação de covenants, que é o conceito de cláusulas restritivas, o conceito de garantia, entre outros, devem ser atendidos na demonstração financeira combinada. E, em adição, nos casos que as demonstrações financeiras combinadas forem elaboradas para fins de apresentação a credores, negociações de linha de crédito, entre outros, e elas são elaboradas para assegurar disponibilidade de crédito para o grupo combinado, um aspecto adicional a ser analisado é em qual entidade o recurso financeiro será aportado. Então, às vezes, uma demonstração consolidada, ela é utilizada para fins de aporte financeiro e a holding toma a decisão em qual empresa vai utilizar. Porém, existe o conceito de cross-default. Então, se você tiver problema em qualquer uma dessas empresas dentro do grupo, isso impacta uma antecipação dos recebíveis. Aqui você tem que tomar cuidado com o ponto inverso. Então, eu tenho um grupo combinado. Como funciona o cross-default? Quem é que está utilizando o recurso? Então, você tem que dar algum tipo de avaliação, inclusive para o credor, quanto a qual empresa está utilizando esse recurso que está sendo posto. Então, é a empresa X? É a empresa Y? É um percentual na empresa X? É um percentual na empresa Y? Como está sendo utilizado o recurso financeiro aportado na empresa? Então, um aspecto adicional deve ser a avaliação de qual empresa está utilizando, está assegurando os saldos com os credores. Em função de existir
várias empresas dentro desse conjunto e essas empresas são legalmente distintas, é importante na combinação e pelo fato de não existir uma holding, a dúvida e a discussão como o credor consegue assegurar que um empréstimo eventualmente disponibilizado será usado neste negócio combinado e não em outras empresas que estão às vezes até fora do grupo combinado. Por isso é importante o conceito de cherry picking. Esse aspecto merece especial atenção na elaboração e na auditoria das demonstrações combinadas, quando os controladores em comum possuírem outras entidades ou ainda atividades que não estejam incluídas dentro das demonstrações financeiras combinadas, por não atenderem aos critérios para a combinação, mas possam receber, eventualmente, recursos captados de instituições financeiras. Portanto, eu queria agradecer muito a oportunidade de falar um pouco mais sobre a minha experiência e discutir um pouco mais a elaboração das demonstrações financeiras combinadas. Meu nome é Rudá Gerson Lucas e eu fico à disposição em caso de quaisquer dúvidas. Muitíssimo obrigado.